paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os nossos irmãos que nesta manhã de domingo estão junto conosco, ligados e sintonizados para aprendermos mais um pouquinho da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dar graças a Deus pela tua vida, pela noite que se passou, pelo dia que se iniciou, por esta provisão que o Senhor nosso Deus nos deu de estarmos neste santo lugar, louvando, bendizendo, enaltecendo e engrandecendo o nome santo do Senhor nosso Deus. Amém, meus irmãos? Quero iniciar a nossa escola bíblica dominical neste domingo, convidar aqui o nosso irmão Newton para estar fazendo uma oração ao Senhor nosso Deus, para nós darmos início ao nosso estudo nesta manhã. Salve os irmãos com a paz do Senhor, todos aqueles que estão aí ouvindo, vendo essa live, que Deus possa dar uma manhã abençoada a cada um, em nome de Jesus. Então oremos. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, ó Pai, na Tua casa, Senhor, para aprendermos uma porção da Tua palavra, Senhor, pois sabemos que o Senhor está conosco, Senhor, que o Senhor irá nos abrir a mente e o coração para nós aprendermos uma porção da Tua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, todos aqueles, Senhor, que gostariam de estar aqui na Tua casa, mas, Senhor, por algo maiores não poderem estar aqui, Senhor, mas que Tu possa, Senhor, abençoar cada um da mesma forma, Senhor, dando a sabedoria e o entendimento, que nesta manhã possamos fazer um bom proveito da palavra, aprendendo e guardando em nossos corações, esperando, Senhor, aquele grande dia qual o Senhor nos vier buscar, Senhor. Pai, assim te pedimos, te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Hino de número 147. Exaltemos a Deus com alegria. Lembrando que aos irmãos que hoje a nossa lição vai tratar com respeito às hierarquias. Então, o hino de número 147, nós adoraremos ao Senhor nosso Deus com este hino nesta manhã. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão, e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. No teu bom serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor e te glorificarei, meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Desça a tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Dá-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Só em ti confio, ó meu Senhor e Rei,
só em ti vitória eu alcançarei. E contigo quero sempre aqui viver, até que pra Sião me venhas receber. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Graças a Deus, aleluias. Louvamos ao Senhor nesta manhã por mais esta nos concede de aqui estarmos juntos, louvando, engrandecendo e enaltecendo o nome santo do Senhor nosso Deus. Amém? Aí onde você está na sua casa, tome a sua revista em suas mãos. Nós vamos estar dando início, ao estudo da Palavra de Deus, a nossa escola bíblica dominical, e nós vamos desta feita estarmos estudando a lição de número 6, que traz por título respeito às hierarquias, Vai tratar sobre respeito às hierarquias, tendo como base a lei do Senhor dada a Moisés, no livro do Êxodo, capítulo de número 20, o verso de número 12, que é onde está o nosso textuário nesta manhã, que vai dizer assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém? O nosso texto bíblico básico está no livro de Efésios, a carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, o capítulo de número 6, dos versos 1 ao 9, e também no livro de Marcos, capítulo de número 7, os versos 10 ao 12, que diz assim o texto. Efésios 6 fala assim: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. No livro de Marcos diz assim, capítulo 7, versos 10 ao 12, porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Amém, meus irmãos? Esse é o nosso texto bíblico básico, aonde nós tomaremos por base o nosso estudo nesta manhã. Quero, nesta oportunidade também, agradecer a Deus pela vida do nosso pastor André, que se encontra em viagem, Está lá junto com a sua mamãe. Hoje, um dia onde nós comemoramos, a data festiva do Dia das Mães. Então, quero desejar a todas as mães que estão nos assistindo nesta manhã um dia de bênção, um dia de paz, um dia de felicidades, junto com todos os seus familiares, Que seja um dia de proveito, como nós aprendemos a aula passada,
que seja um dia bom para você estar junto da sua família e descansar, né? E descansar e aproveitar esse dia que o Senhor nosso Deus nos dá. Também justificando o nosso pastor Gideon, que também está junto com a sua família, né? Aproveitando este dia. Pedir aos irmãos que continuem orando também pelo nosso pastor, professor Ronaldo, para que Deus possa continuar tomando conta da sua vida e da sua saúde, juntamente com a nossa irmã missionária, irmã Thelma, e todos aqueles que necessitam de oração nesta manhã. Amém, meus irmãos? Intensifiquemos as nossas orações pelos santos de Deus. Amém? Nós estamos tratando nesse trimestre a respeito das leis que o Senhor nosso Deus deu a Moisés para que o povo de Israel tivesse uma vida sossegada e tranquila, que essa é uma das funções da lei. A lei, ela não tem só o caráter punitivo, né, como nós imaginamos, mas também ela tem o caráter de orientação, né, para que o povo possa ter uma base, possa ter um direcionamento de como viver uma vida em paz e tranquila. É bem verdade, como diz o nosso comentarista da lição, o nosso pastor Walter Brunelli, ele vai dizer que enquanto os primeiros mandamentos, né, enquanto os primeiros 4 mandamentos, eles falam da relação de Deus com o homem, né, a partir do 5º mandamento, nós iremos verificar que a preocupação que Deus tinha era com o sentido do homem se relacionar com ele mesmo, né? Do homem se relacionar com o seu vizinho, com o seu amigo, com a sua família, na sociedade, do relacionamento humano com as outras pessoas, com aqueles que estavam à sua volta. Então, a preocupação de Deus não era somente como o homem o adoraria, mas seria como ele viveria em sociedade, né? A chamada lei horizontal, né? Que trata de quem está ao nosso lado, no mesmo nível que nós, né? E uma dessas leis que o Senhor Deus dá a Moisés é o fato de honrar aos pais, né? Aonde, segundo o nosso comentarista aqui, a honra aos pais, ele vai abrir um discurso hierárquico que, no entendimento do apóstolo Paulo, ele se estende aos princípios de respeito às autoridades no lar e fora dele, tá? E quando ele fala, o título da lição que ele dá, o respeito à hierarquia, ele vai dar-nos a entender que na cultura judaica, né, a cultura judaica, nós somos, seguimos os mandamentos cristãos, né, nós somos, as leis judaicas cristãs se aplicam aos nossos costumes, né, tanto a nossa lei civil quanto a nossa lei moral, ou a nossa forma de viver e de adorar a Deus, nós seguimos os costumes judaicos cristãos, e assim nós tentamos levar uma vida tranquila e sossegada. Mas quando o nosso comentarista, o Dr. Walter Brunner, ele vai abordar esse tema, ele vai colocar o pai e a mãe numa posição hierárquica, né? Nós iremos ver que o costume no passado, o costume da família judaica, né? O respeito que havia dos filhos para os pais, era como se o próprio presidente da república estivesse ali naquela casa, né? Os pais ocupavam uma posição superior de hierarquia, aonde os filhos chegavam e prestavam a eles o respeito, né? Dentro da cultura judaica, o papel dos pais, que é o nosso primeiro tópico, vai dizer o seguinte, né? Que a primeira providência de Deus, o Criador, após ter feito o primeiro casal, foi instituir a família, né? O modelo lá iniciado no Éden, no Gênesis 2:24, os irmãos conhecem a história, que vem até os dias de hoje. E por mais que algumas pessoas tentem alterar a criação, o protótipo familiar criado por Deus, ele jamais será modificado, né? Até porque aquele que o criou tem uma base sólida daquilo que ele fez, mesmo porque nem todos defendem o ponto de vista contrários ao ideal divino, né? O papel dos pais lá no Antigo Testamento era o seguinte: no modelo bíblico de família, cabia aos pais algumas funções específicas
enquanto a mãe, ela era responsável por gerar, alimentar, criar, educar os filhos. E o pai era o responsável para prover-lhes o sustento e protegê-los, né? Então, a posição hierárquica, né? Nós entendemos que o maior na hierarquia, ele tinha a obrigação com quem estava abaixo deles, né? No caso, os pais aqui, dentro da cultura judaica. Enquanto o pai, né? Enquanto o pai, o chefe da casa, o chefe da família, segundo o ponto 2 do tópico 1, ele vai dizer que além dele ser o provedor da família, ele era o sacerdote, né? Porque era ele que oferecia os sacrifícios pelos filhos. Lembram da história de Jó? A história vai dizer que Jó, ele todos os dias ele acordava pela manhã, e quando ele ia sacrificar, né, ele oferecia sacrifício por si mesmo, por si próprio, e também pelos seus filhos, né, para que eles fossem santificados e pudessem adorar a Deus sem nada tivesse de ser imputado, né, para que a sua adoração chegasse ao Deus dos céus e fosse aceita, né. Então o pai, ele tinha a função de provedor. Essa é a principal função do pai dentro da família, né. O pai, ele tinha a função de sacerdote. Era ele que ensinava aos filhos o temor ao Senhor. Aquilo que Moisés disse: olha, a história que aconteceu com vocês no Egito será passada de pai para filho. Então o pai, ele tinha essa função de explicar ao seu filho o poder e a grandeza de Deus, as mãos fortes, os milagres, as maravilhas que Deus operara para tirar o povo da terra do Egito. Essa era a função do pai, né? O pai, ele tinha a função de ensinar os preceitos divinos aos seus filhos e explicar-lhes o sentido da história e também transmitir a palavra do Senhor Deus a eles. O pai também, ele tinha uma outra função dentro da cultura judaica, né? Quando o filho atingia aí os seus 12, 13 anos de idade, segundo a cultura judaica, ele não mais ficava em casa. O filho mais velho do sexo masculino, ele era pego pelo seu pai e ele já era iniciado nos trabalhos, ele já começava a aprender a função do seu pai. Aqui o nosso irmão Nilton, que é construtor, se ele fosse um judeu hoje, quando o seu filho fizesse 13 anos de idade, ele pegaria o seu filho e o levaria para as suas obras, para ele aprender: ó, filho, o papai, ele é construtor. Está vendo esse prédio aqui, né? Como diz a história, esse prédio bonito aqui foi o papai que fez, né? E se você prestar atenção e ouvir tudo quanto o seu pai lhe disser, você também um dia poderá fazer um prédio como esse, né? Essa era uma das funções do pai. Já a mãe, ela era a pessoa responsável pelo cuidado da sua casa, né? A mãe era aquela pessoa que ficava em casa. Ela criava os filhos, educava os filhos, né? Provia o tempo que o pai estava no trabalho. Então ela tinha esse cuidado e essa obrigação dentro da sua casa. O tópico 3 do ponto 1 vai dizer que os pais, como educadores, na cultura hebraica, pai e mãe, eles eram responsáveis pela educação de sua prole, né? Entende-se, no entanto, que a educação era sempre um gesto afetivo, né? No qual ambos os genitores citavam repetidamente a palavra de Deus para os filhos, orientando-os e corrigindo, né? Merece destaque nesse ponto o fato de Deus ter se encarregado de instruir pessoalmente Israel quanto ensinam os seus decretos, né? Deus, então, ele sempre se preocupou como a nação escolhida por ele iria se portar diante da sociedade e diante do próprio Deus na hora da adoração. Então nós vemos o próprio Deus exercendo aqui a sua função paternal para com a nação de Israel. Mas veja bem, parece que o tempo passa, né? O tempo vai passando e, como eu disse, a lei, ela não tem somente o caráter punitivo, mas o caráter de trazer orientação à vida daqueles que observam a lei do Senhor. No ponto 2 da nossa lição,
o nosso comentarista ele diz o seguinte: a quem se destina esse texto bíblico? A quem foi direcionado nos dias de Moisés o texto bíblico? A obediência aos pais ele é um princípio coletivo que se estende naturalmente a todas as culturas e em todas as épocas, né? Salvo as raras exceções. Entretanto, o texto áureo desta lição ele é transcendente ao conceito de obediência. O autor sagrado ele fala da honra devida aos pais. Nesta exigência, parece que em outras alusões, Deus está se referindo aos seus genitores em idade avançada, aqueles que na velhice precisam ser lembrados e ajudados. Deste modo, sustento e manutenção aos que se encontram na ansiedade também se aplicariam ao quinto mandamento, conforme o ensino de Jesus em Marcos 7 e 11. O nosso comentarista ele vai inserir aqui uma visão que, segundo a lei de honrar teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra, é muito comum os idosos no meio da casa, no meio da família, no meio da sociedade. E o nosso comentarista ele traz essa observação aqui junto aos seus relatos, que aquele idoso que está lá dentro da sua casa, aquele idoso que vive dentro da sociedade, ele também é um pai e uma mãe, e ele merece o cuidado e o respeito, ele merece ser olhado de uma forma diferenciada, ele merece, até pela sua idade que ele já alcançou, o mais novo que aprendeu com ele, o mais idoso, o cuidado e a ajuda no tempo que ele necessitava. Aí o nosso comentarista ele vai dizer aqui no ponto 2:1, como nós tratamos os nossos idosos, né? Como eles são tratados nos dias de hoje. De certa forma, nós somos treinados a pensar que teremos um tempo de vida útil, até que chegue a ocasião em que passaremos a oferecer pouco à sociedade, né? Que é muito, muito comum na vida do idoso, né? Ele se sentar e dizer, mas eu já fiz muito, né? Já trabalhei demais, né? Agora não tenho mais nada a oferecer. Nosso pastor ele sempre fala o seguinte, que com os nossos irmãos anciãos que estão aqui no nosso altar, o nosso pastor Pereira, o nosso irmão Gilberto, o nosso irmão Expedito, né? Com eles estão a sabedoria e a experiência, né? Com nós, os mais novos que aqui estamos, está a força, né? Nós podemos sair 7 horas da manhã de casa e chegar meia-noite, e quando for 6 horas da manhã está acordado de novo, né? Conosco está a força, mas se nós deixarmos de lado a sabedoria que esses anciãos adquiriram com o passar do tempo, nós estamos fadados ao fracasso, né? Uma visão que o nosso comentarista traz aqui. Então, a necessidade de se honrar também os nossos idosos, né? É certo que os jovens, de modo geral, ele tem pouco mais saúde e energia que os anciãos, isso que nós falamos aqui agora, além de informações mais atualizadas, né? Obviamente. Entretanto, os idosos quase sempre carregam consigo experiências e vivências suficientes o bastante para ajudar as novas gerações a não repetirem os erros do passado. Mas infelizmente, quando nós paramos e começamos a observar a nossa sociedade, que nós vivemos ao nosso redor, a honra que tem aquela pessoa que tem uma idade um pouco superior à nossa, né? São tratados como refúgio, são tratados como pessoas que não irão render mais nada financeiramente para o patrão, né? A nossa sociedade tem essa cultura, embora ele tenha, por exemplo, eu me lembro que certa feita eu prestei um concurso aqui na Cosipa. Fui até a área, fui até o último dia lá de testes, né? Era uma vaga para caldeiraria. Cheguei lá, fiz tudo que tinha que ser feito, psicotécnico, psicológico, médico, tudo certinho. Mas aí quando chegou no dia que eu fui conversar com o supervisor da área,
estava eu e mais 3, 4 pessoas para conversar com o supervisor na área. Ele me olhou, me chamou, falou: olha, você tem o estudo, você tem o conhecimento, mas hoje eu prefiro a experiência. Aquele dia eu fiquei indignado, né? Fiquei indignado. Por quê? Ele deve ter colocado, porque fui dispensado, então ele deve ter colocado na vaga um senhor que estava junto conosco, que até eu e mais 2 colegas que estudamos no Senai estávamos juntos. A gente saiu daquele dia lá, né, cheio da graça. Porque na nossa imaginação, aquele senhor não teve estudo, não teve um suporte, não sabia os cálculos, não foi para a escola, não teve uma orientação de um professor, mas ele tinha a experiência. E o supervisor da área disse para nós o seguinte: hoje eu preciso de alguém que faça o serviço andar, não de alguém que eu tenha que vir de lá para chegar aqui e ensinar como funciona o trabalho, né? Ele precisava de alguém que fizesse aquilo automaticamente. E aquele senhor que estava junto conosco, ele já sabia fazer. Ele não ia incomodar, né, de certa forma, o supervisor com perguntas impertinentes, né? Mesmo sabendo que tinha que ser feito, nós, como mais novos, nunca trabalhamos numa área da COSIPA. Imagina, quem trabalhou lá sabe como é que é aquele negócio. Ia chamar o supervisor a cada 5 minutos, né? Como que faz, como que procede, como que é isso, como que vai, como que corta, como que plana, tudo, né? Já o senhor que tinha a experiência, não. Ele ia entrar, ia fazer o seu serviço e entregar a produção na mão do supervisor, o seu trabalho tudo pronto. Mas o nosso comentarista, ele vai dizer o seguinte: mas infelizmente nos nossos dias, essas pessoas que têm a experiência estão sendo preteridas por aquele que tem a força. Infelizmente. E fica um serviço custoso, porque o superior que está lá na hora do serviço, está acompanhando o serviço, ele está sempre parando e dando orientação para o mais novo. Sendo que se ele tivesse alguém mais experiente no meio do grupo, ele não precisaria parar para tecer orientações, né? Para dar orientações. E o nosso comentarista continua falando o seguinte aqui: que pessoas de mais idades, elas são preteridas para ceder lugar aos mais jovens. Some-se a isso, veja bem, parece pouco, né? Mas acrescente-se a isso o fato de um mais idoso apresentar muitas vezes a falta de autonomia para cuidarem de si mesmo. Alguns anciãos, por exemplo, eles são portadores de doenças extremamente debilitantes, fazendo com que algumas famílias com mais recursos financeiros optem, né, por colocá-lo em clínicas de repouso ou por contratar cuidadores para acompanhá-los em suas necessidades. Então, como nós fazemos para equacionar este desafio? Biblicamente, né? Biblicamente. Até lá em casa a gente brinca de vez em quando. A gente fala que, brincando lá em casa, dizendo que quando a Cláudia atingir a maioridade, nós iremos colocá-la num asilo, né? Que fica muito mais fácil para os filhos que estão vindo, né? E ela fica muito brava, né? Porque, vejam bem, existem relatos, você que está nos assistindo deve conhecer alguém que passa por isso, né? A família que, em vez de tratar e de cuidar do seu idoso que está lá dentro da sua casa, olha só o princípio lá de Gênesis 20, honra. O que é isso? Eu anotei aqui. O que é honra? É um sentimento de dignidade própria, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, para quem procura merecer. Para quem procura merecer. Aí eu te pergunto: este idoso que está aí dentro da sua casa, que você pensou em abandoná-lo, ele não merece o seu cuidado? Ele não merece a sua atenção? Ele não merece ser olhado com um olhar diferente por você? Honra teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa, para que te prolongue os seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá.
né? Então os nossos idosos, eles se encaixam neste perfil, nessa orientação que Deus deu a Moisés. O princípio da honra, ele bate junto, ele caminha junto com o princípio do amor, porque aquele que ama, honra. Aleluias. Aquele que tem o sentimento por Deus dado no seu coração, de amar o próximo, amar ao próximo, ele jamais vai deixar de honrar ao seu pai e à sua mãe. Jamais. Existe uma reportagem, uma vez, acho que se não me falha a memória, aqui no estado do Rio de Janeiro, em uma das comunidades, uma judoca, lutadora de judô, ganha uma medalha. E quando ela ganha essa medalha, o repórter chega para ela e fala: mas parabéns, tal, você quer fazer algum pronunciamento? E ela diz o seguinte: olha, eu dedico essa medalha ao meu pai. Aí o repórter se lembra de quem é o pai dela e fala: mas o seu pai, ele não está com você. Ele fala: sim, ele não está comigo, ele fez as suas escolhas. O pai dela era um presidiário, estava preso. Ele fez as suas escolhas, mas ele me ensinou valores. Ele me ensinou a honrá-lo. Ele me ensinou a obedecê-lo, embora ele tenha feito as suas escolhas. Então, essa medalha eu dedico a ele. Tamanha a indignação do repórter. Por que você vai, né, dedicar a sua vitória a um presidiário? Ele pode ser quem for. Ele pode ter tomado o caminho que ele quiser, tenha tomado, aleluias. Mas a palavra de Deus, ela nos orienta a honrá-lo, a respeitá-lo, aleluias, a ajudá-lo, a ampará-lo, baseado no próprio amor de Deus por nós, né? A resposta bíblica para este fato está no amor. Segundo o nosso comentário, ele vai dizer o seguinte: a sociedade moderna parece ter diluído o sentimento do amor, que é a maior de todas as virtudes. O que o apóstolo Paulo fala a respeito do amor? Se eu não tiver amor, eu nada serei. Você somente como o sino que faz barulho, só isso. Se não houver amor em mim, eu nada farei, pelo menos favorecido. Eu vou ver o mundo pegando fogo e vou continuar sentado e olhando, como diz a fala agora, é ele que lute, né? Ele que se vire, ele que ache uma solução, ele que procure um caminho, aleluias. Mas a resposta bíblica para nós cumprirmos o 5º mandamento é o amor de Deus derramado em nossos corações. Em seus muitos conceitos filosóficos mercantis, tal banalização inibe a discussão do tema, uma vez que muitos o consideram leviano e infantil. Que dirá a prática deste, né? 1 Coríntios 13. O amor, ele implica sofrimento, vejam bem, o amor implica sofrimento. O amor, ele vai implicar a abnegação, que é se abster de si mesmo, negar a si mesmo, né? Pelo bem de outro. O amor, ele implica, né, inclusive a fé e a esperança. Inclusive a fé e a esperança. Se eu não tiver o amor de Deus derramado no meu coração, a fé passa longe de mim, segundo o apóstolo Paulo, né? A esperança não alcançará. Eu nunca terei esperança. Eu posso até falar que tenho, mas se falta o amor no meu coração, a esperança, ela passa bem longe de mim. No que tange a honra para com aqueles que nos deram a vida, acrescenta-se a exortação paulina, né, a Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 5, verso número 8, que diz o seguinte: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, ele negou a fé, e é pior do que o infiel. Aleluia. E agora? Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Aí vem Paulo e diz: olha, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, ele é pior do que o infiel. Ele negou a sua própria fé.
Aleluias. E como estamos vivendo, como estamos aplicando o quinto mandamento na minha vida. Não é somente o caráter punitivo da lei, como eu disse, mas o caráter instrutivo. O caráter instrutivo da lei. A lei, ela nos instrui a honrar o pai e a mãe. Vejam bem, raciocinem comigo um pouco. Se eu viver e honrar ao meu pai e à minha mãe, como que vai ser a minha vida na sociedade? Vai ser debaixo de bênção. Pode acontecer o que tiver que acontecer, aleluias. Mas o princípio do respeito que tem no meu coração, aleluias, me fará honrar a quem quer que seja. Não somente o meu pai e a minha mãe, não somente a eles. E assim nós seremos recompensados, né? Segundo a palavra do Senhor nosso Deus. O tópico 2.2 vai dizer o seguinte: as recompensas devidas ao tratamento dado aos pais, né? Mas vejam bem, não vamos começar a tratá-los hoje porque eu quero viver bem amanhã, né? Esse tem que ser um princípio que esteja dentro do seu coração, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que age por princípios, e os seus princípios jamais são quebrados. Pare um pouquinho e pense na nossa sociedade hoje. Pense um pouquinho. Quantas vezes tentaram derrubar o nosso costume judaico-cristão de vivermos com a nossa família tradicional, o pai, a mãe e os filhos. Aleluia. Quantas vezes nós vimos tramitar no nosso congresso lei que atingem diretamente a família, que foi o princípio dado por Deus. Aí eu te pergunto, esse princípio continua de pé até o dia de hoje? Aleluia. Porque o nosso Deus é um Deus de princípios. E aqueles que se levantaram para tentar derrubar esse princípio, aonde estão hoje? Fale para mim. Diga para mim aonde estão aqueles que se levantaram contra os princípios de Deus. Aleluia. Foram todos destituídos. Porque Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa, e tendo ele falado alguma coisa, pode ficar descansado, se cumprirá na minha e na tua vida. Quanto mais os seus princípios. Quanto mais os seus princípios. O salmista Davi, ele fala que o trono de Deus, ele está alicerçado na sua justiça. O trono de Deus está alicerçado na sua justiça. Então, meu irmão, pode ficar descansado, que pode acontecer o que for, os princípios de Deus serão imutáveis. Aí nós entramos nas recompensas, né, devido ao tratamento dado aos pais. As recompensas, segundo o nosso comentarista, o Dr. Walter, vai dizer o seguinte, que são tanto negativas quanto positivas. E a recompensa positiva, ela encontra-se registrada no próprio mandamento, né? Honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, né? Êxodo capítulo 20 e o verso de número 12. Esse é o primeiro mandamento com promessa, segundo o apóstolo Paulo nos orienta na carta aos Efésios. Porém, há também as recompensas negativas para os filhos que não honram os seus genitores ou os seus pais. Estes atraem para si a extinção da vida física. A vida física dele se acaba, e o seu sangue sobre eles cairá. Ressalte-se nesse tópico que amaldiçoar pai e mãe inclui negar-lhes o sustento e abandoná-los em suas próprias necessidades. Então, o homem e a mulher que honra o pai e a mãe, eles jamais, né? Honrar o pai e a mãe não é só tratá-lo bem na frente da visita lá na sua casa.
Honrar o pai e a mãe não é só em dormir à noite, ir lá no quarto e falar: benção pai, benção mãe. Não, isso não é honra. Honrar o seu pai e a sua mãe é dar-lhe o sustento a ele quando ele tem mais necessidade, né? Honrá-lo, o pai e a mãe, é não abandoná-los, aleluias, quando eles chegarem até você e disserem: olha, eu preciso da sua ajuda. Esse é o princípio da honra, lembram? O princípio da honra, sentimento de dignidade própria, né, que leva ao homem promover ou merecer tal condição, tá? Leva ao homem promover ou merecer tal condição. Mas aí o texto ele prossegue. No tópico de número 3, como que nos nossos dias nós aplicaremos este mandamento? Como nós aplicaremos este mandamento? Vejam bem, nós observamos nos primeiros 2 tópicos que a base da honra, a base para que nós possamos cumprir este mandamento, essa orientação divina, né, é o amor e a obediência. É o amor e a obediência. E quando nós entramos nesse tópico de número 3, parece que o próprio apóstolo Paulo, ele era um conhecedor exímio da lei. Ele foi o homem que, se fosse nos nossos dias, ele seria PhD, né? Que é o mais, eu acho que é o mais alto nível aí de estudos para um homem possa alcançar. Ele tinha o pleno, total conhecimento da lei. Ele vivia para aplicar a lei dada por Deus a Moisés. Ele andava segundo a lei, né? Para tanto que quando ele se converte, né? Para tanto quando ele se converte, e nos seus discursos, sempre quando ele está ministrando a palavra de Deus, ele fala: olha, se vocês são fiéis a Deus, quanto mais eu. Mesmo quando eu era judaizante, vivia enganado, cego, quando o meu olho se abriu, né, que eu passei a ver a lei conforme Deus assentou no meu coração, né, porque eu recebi do Senhor, lembra o que ele disse no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios? Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. Tá? Ele não chega para mudar o conceito da lei dada a Moisés, mas eu entendo e eu consegui aqui pensar junto com o pastor Walter Brunelli. Ele não traz uma nova lei, mas ele traz uma nova visão a respeito da lei dada por Deus a Moisés. Honra teu pai e a tua mãe, né? Pois esse é o primeiro mandamento com promessa. Ele vai fazer então, ele traz um novo entendimento, segundo a graça de Deus que foi dada sobre ele, né? Que se eu manter a base da obediência e do amor, vejam bem, a base da obediência e do amor, eu conseguirei cumprir aquilo que está registrado na lei de Deus a Moisés: honrar o pai e a mãe. Se eu vou honrar, eu vou ser obediente ao que está na lei. E como que eu vou honrar o meu pai e minha mãe? Vivendo em amor para com eles, né? O amor, quando nós vivemos em amor, nós faremos de tudo por aquela pessoa, aquilo que está ao nosso alcance e aquilo também que não está, ainda que nós não alcancemos, mas nós tentaremos fazer. O que foi que o Senhor Jesus Cristo disse quando ele foi interpelado pelos fariseus, né? A lei diz, né? Aí ele vai dizer o seguinte: olha, um novo mandamento vos dou. Ele não extinguiu aqueles, mas ele disse: olha, se você amar a Jesus Cristo, a Deus, e ao seu próximo como a ti mesmo, você cumprirá toda a lei. Acabou. A obediência e o amor.
Aleluias. Não é um novo mandamento, mas o apóstolo Paulo, inspirado pelo próprio Espírito Santo de Deus, aleluias, eu entendo que enquanto ele esteve repatriado lá na sua cidade, depois do encontro com o Senhor Jesus Cristo, que ele foi mentorado, que ele foi direcionado, que ele teve todo o seu conhecimento que ele adquiriu na terra, direcionado para a obra de Deus, ele vai entender que a graça de Deus, aleluias, o alcançou, e se ele vivesse em amor e em obediência, tudo aquilo que ele aprendeu, vejam bem, tudo aquilo que ele aprendeu segundo a lei dos homens, aleluias, ele aplicaria e encontraria a bênção de Deus efetiva na sua vida, aleluias. O que diz o texto lá? Vamos ler o texto aqui. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Não é um novo mandamento, mas segundo a graça de Deus derramada sobre a vida de Paulo, ele traz um novo entendimento, né? Para ficar bem fácil para nós entendermos o que acontece hoje lá no nosso STF, lá no nosso Supremo Tribunal Federal. Eles pegam a lei do passado que sempre funcionou muito bem, né? Sempre funcionou muito bem. E naquela votação daqueles 11 ministros lá, eles trazem um novo entendimento em cima daquela lei que já foi aplicada. Eles olham e veem de outra forma, né? Mas segundo a própria vontade deles, naquilo que eles querem direcionar, eles vão, como diz o famoso caldeirão, vão esquentando o ferro com calorzinho lá, até ele adquirir a forma que eu acho que ele tem que querer, né? Mas a lei de Deus, quando Deus chama o apóstolo Paulo, e ele aplica no seu coração a lei de honrar aos seus pais, ele não vai trazer um entendimento segundo ele achava que tinha que ser, mas um entendimento revelado pelo próprio Jesus Cristo a ele. Ele não estava na terra quando o Senhor Jesus Cristo disse: olha, amarás somente ao teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Então isso você cumpriu a lei. Ele não ouviu esse mandamento que o Senhor Jesus Cristo deu aos fariseus, aleluias. Mas eu entendo que quando o próprio Deus se revela para ele, Deus aplica, Deus dá a ele um novo entendimento, uma releitura da lei que Deus havia dado a Moisés. No tempo da graça, a lei não era somente mais um fator punitivo, mas ele seria o fator que daria direcionamento para o homem e para a mulher viverem felizes na face da terra. Ele diz o seguinte, o capítulo número 6, o verso de número 1, né? Está escrito assim: vós filhos, sede obedientes. Olha o primeiro princípio aqui: a obediência a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a face da terra. Tá? Aí vai entrar a segunda observação, que é a obediência e o amor. Aí ele continua falando: e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também
que o Senhor deles é vosso e está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Entenderam então? O apóstolo Paulo, ele aplica o princípio da obediência e o princípio do amor, para que nós possamos em bem e ter os nossos dias na terra aumentados. Aleluias. Nosso comentarista, ele vai dizer o seguinte, que o dever dos pais, em Efésios 6,4, além de advertir os pais a não incitarem a sua prole à ira por meio de maus tratos, o apóstolo Paulo, ele exorta quanto à formação espiritual dos seus rebentos, né? Quem ama, ensina. Quem ama, cuida, né? Por que nós pais acordamos os nossos filhos todos os dias? Agora não, porque está tudo fechado, é tudo na quarentena aí. Mas nós o acordamos e falamos, filho, vamos lá, rapaz, é hora de ir para a escola. Né? Tem o inglês de tarde, tem a aula de música, tem o curso de informática, tem, né? A gente quer sempre ver eles bem, né? A palavra de Deus nos orienta que nós devemos exortar, somos exortados pelo apóstolo Paulo quanto à formação dos nossos filhos. Aquilo que Deus exortou o povo de Israel, olha, ensina a eles, ensina, instrui. Não está falando obrigue o seu filho, mas instrui, ensina, mostra, leva ele, mostra para ele como que é o caminho de servir, porque quando ele crescer, ele nunca vai se desviar dele, né? Se nós, quem é que não conhece alguém que hoje afastado dos caminhos do Senhor, você pergunta, e aí rapaz, o que acontece? Quando eu era criança, minha mãe me obrigava a ir para a igreja, ela me batia, me trazia pelo braço, me puxava pelo cabelo, né? Não estou aqui querendo passar panos quentes, mas a palavra de Deus, ela nos orienta a ensinar, a instruir, mostrar o melhor, fazer o melhor. Esse daqui é o melhor caminho. Quantas vezes Deus olhou para a própria nação de Israel e disse, olha, esse daqui é o melhor caminho, essa daqui é a sua melhor opção, essa é a sua melhor saída, mas a nação seguia pela sua própria cabeça, queria fazer os seus próprios costumes. Mas a palavra de Deus, ela nos orienta, olha, quando ele crescer, se ele se desviar, ele vai se lembrar, mas a minha mãe me ensinou, né? Mas o meu pai, ele me ensinou, né? Aí o apóstolo Paulo vai dizer que nós temos a obrigação quanto à formação espiritual dos nossos filhos. Deste modo, pode interferir-se que a missão principal dos pais é criar os filhos tementes a Deus, né? O dever dos filhos, segundo o próprio apóstolo Paulo, vai dizer o seguinte, certa vez, Jesus, ele desmascarou alguns escribas e fariseus em relação à obrigação de honrar os pais, né? Esse texto sagrado, nós até falamos na aula passada, que os fariseus, eles usavam a lei, né? Lembra do homem lá esquentando o ferro e moldando ele de acordo com a sua própria vontade? Assim os fariseus faziam. Eles eram homens que tinham o conhecimento da lei, mas quando chegava na hora de honrar o pai e a mãe, que era socorrê-los no dia da angústia, socorrê-los no dia da enfermidade, prover o sustento financeiro para eles, eles pegavam o seu próprio dinheiro e diziam, não, esse dinheiro aqui não, amo meu pai e minha mãe, mas mexer no meu dinheiro jamais. Eles que se viram, né? Como diz a fala hoje aí, eles que lute, eles que lute. O que eles pegavam a lei e diziam, segundo o nosso comentarista aqui, pegavam e diziam, até nós lemos no nosso texto bíblico básico, lá em Marcos, eles olhavam e diziam, não, isso daqui é corbã. O que é um corbã? Era uma oferta destinada para o Senhor Deus. Aí nessa hora eles seguiam a lei à risca. Não posso mexer nessa oferta aqui, não posso ajudar o meu pai e minha mãe hoje, porque o dinheiro que eu tenho aqui é para oferta. Não posso mexer naquilo que é dado para Deus. Aleluia. O princípio do quê? Da obediência e do amor. Tinha amor no coração desses homens? Tinha.
Eles tentavam ser obedientes segundo aquilo que eles achavam que era bom para eles. Eu obedeço, como a gente costuma dizer, eu obedeço até a página 3. Da página 3 para frente, se me for favorável, eu continuo obedecendo. Se não for favorável a mim, eu vou ter que arrumar uma desculpa para me fugir dessa daí. Aí o Senhor Jesus Cristo fala para eles, porque o Senhor Jesus, junto com seus discípulos, foram interpelados pelos fariseus, dizendo o seguinte: olha, os seus discípulos, eles comem sem lavar as mãos, eles estão se contaminando, você não vê isso? Você não é o mestre da lei? Aí o Senhor Jesus Cristo chama-os, a atenção dessa forma, ou seja, mostra para eles que o que contamina o homem não é o alimento que ele leva para a boca, mas aquilo que está dentro do coração do homem. Aleluias. Princípio, obediência e amor. Deus, Ele é um Deus de princípios. Tópico 3.3, vamos correr. Que Paulo, ele exorta os filhos a cuidarem da sua mãe viúva. Na igreja primitiva houve a necessidade de que a prática do socorro fosse regulamentada a fim de que não ocorressem abusos, como por exemplo no caso das viúvas. O apóstolo Paulo, ele não estava discutindo a vida das mulheres verdadeiramente necessitadas. Isso é um ponto muito interessante, Nós vivemos numa comunidade onde nós temos o hábito e o costume de terceirizar o cuidado, Nós temos o hábito e o costume de terceirizar o sustento ou a própria proteção. No caso, como o apóstolo Paulo coloca aqui, a observação com as viúvas, que segundo a palavra de Deus eram as mais necessitadas. As viúvas, segundo a história judaica, ou elas esperavam para casar novamente, se elas não tivessem filhos, com alguém que viesse suscitar a herança do seu marido através do levirato, ou elas voltavam para a casa dos seus pais, e os seus pais tomavam conta delas até o final de sua vida, ou elas oravam e pediam um milagre para Deus, que são algumas viúvas que nós encontramos dentro da palavra de Deus, onde Deus opera o milagre e dá a elas o sustento. Mas nós, nos nossos dias, nós achamos que o necessitado, no caso da viúva aqui, o apóstolo Paulo coloca como a viúva, a obrigação é do Estado, a obrigação é da prefeitura, a obrigação é da assistente social, a obrigação é da igreja onde ela congrega, a obrigação de cuidar daquilo que é nosso. O que o apóstolo Paulo disse lá atrás, e nós já lemos aqui: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, ele negou a fé. O seu pai que está idoso aí na sua casa, ele não é obrigação da igreja, não, negativo. Não é obrigação do Estado, o Estado não tem a obrigação de dar a ele a bolsa, alguma coisa aí para que ele tenha o seu sustento. Ele tem você para ajudá-lo, ele tem você para sustentá-lo, ele tem você, aleluias, para guiá-lo, para suster no seu dia mal, para sustê-lo, para ampará-lo, para protegê-lo, para fazer aquilo que ele fez por você enquanto ele tinha força e vigor, Quanto a esta exortação, nós comentamos essa fala aqui o seguinte: que quanto a esta exortação do apóstolo Paulo a Timóteo, os editores do Novo Comentário Bíblico do Novo Testamento, eles apontam o seguinte: que apropriadamente o cristão, ele deve ter cuidado dos seus, que é dos parentes mais próximos, e da sua família, que é o imediato, e não cuidar da família como negar a fé. Se o cristão não cuida de sua própria família, como poderá amar sinceramente os outros e cuidar deles? Mais uma vez aqui fica evidenciado o princípio da obediência e o princípio do amor. Quer cumprir o 5º mandamento? Obedeça e ame. Aleluias. Quer ter os seus dias prolongados na face da terra? Obedeça, honra a teu pai e a tua mãe.
e ame-os. Aleluias, e ame-os. 3.4 vai dizer o seguinte: a abrangência do quinto mandamento. O apóstolo Paulo, ele ampliou o entendimento do quinto mandamento em sua aplicação, levando em conta a honra que os senhores e escravos salvos por Cristo devem manifestar um ao outro mutuamente, né? Quando nós prestamos atenção nos outros versos do capítulo número 6 da carta aos Efésios, ele vai trazer algumas comparações, né? algumas observações. A partir do verso 4, ele vai dizer para os pais não provocar a ira dos filhos, né? Mas criá-los na doutrina e administração do Senhor. No verso 5, ele vai falar sobre os servos, né? Obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, né? O princípio da obediência, servos, obedecei. Se vocês tiverem amor, né, o princípio do amor no coração, vocês vão servi-lo com inteireza, né, com sinceridade. Vocês não vão defraudar o seu Senhor, vocês não vão tirar nada de lá do seu Senhor, vocês vão fazer com que a sua empresa seja abençoada, próximo, porque você tem o princípio do amor no seu coração, né? Ele continua dizendo, né, servindo de boa vontade como ao Senhor, né? Porque aquele que tem o princípio do amor no seu coração, ele vai servir ao seu próximo como se ele estivesse servindo ao próprio Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Ele vai se doar para o seu próximo como se ele estivesse se doando a serviço do próprio Senhor Jesus Cristo, né? Então ele também fala a respeito dos senhores, daqueles que são os senhores, os donos, né? Olha, trate bem, porque se tem o princípio de Deus, do amor de Deus no seu coração, você tratará o seu servo muito bem, né? Os servos de Cristo, eles devem focar as suas obrigações mais do que os seus direitos. Senhores e servos, patrões e empregados, eles precisam viver em uma relação fraternal, como o próprio Filemon e Onésimo, né? Em Filemon, verso 16, em mutualidade de honra. Nas palavras de Paulo, servos e senhores, eles devem servir fielmente a Cristo, mesmo quando ninguém está observando, porque Deus vê tudo quanto nós fazemos e a Ele prestaremos contas. Amém, meus irmãos? Então, tenhamos isso firme no nosso coração. O quinto mandamento. Embora nós olhamos para a nossa sociedade moderna nos dias de hoje e vemos que o princípio da obediência, o princípio da honra, o princípio de servir a Deus com alegria, ele está um pouquinho quebrado, né? Na nossa sociedade moderna, o respeito parece que não existe mais e dá lugar à rebeldia. E isso reflete na nossa casa, na nossa família, né? Na nossa família. Eu li post que fala, né? Uma publicação de um companheiro no dia de ontem. E ele traz uma observação muito pertinente, que enquanto nós não questionarmos, né? Quando nós não questionarmos a questão dos falsos pastores, eles continuarão machucando as nossas ovelhas, né? Enquanto nós não questionarmos os nossos governantes, nós, o povo, continuaremos sofrendo. Aqui aplica-se o princípio da honra, né? Que a honra é dada a quem merece. E no princípio da honra, nós respeitamos as nossas hierarquias. O assunto do momento, embora nós possamos até questionar a conduta do nosso presidente, quando nós olhamos para o nosso governo e para os nossos prefeitos, nós vemos um princípio quebrado, que é o princípio da honra.
honra a sua hierarquia. Aí vem o prefeito, quer cobrar o cidadão que não respeita o governador. Mais um princípio quebrado, a honra, né? E como nós aprendemos na nossa lição no dia de hoje, que o quinto mandamento, ele parece que grita nesses nossos dias, nessas últimas horas. É o princípio da honra. Se o princípio da honra é quebrado lá em cima, o que sobra aqui embaixo? Lembram? A lei, ela tem um caráter punitivo, não somente, mas a instrução. Se quebrou ela lá em cima, a punição chega aqui embaixo, né? Então ela age, o nosso comentário diz o seguinte: o quinto mandamento ele ecoa nos dias atuais como um grito de alerta, para que as relações familiares sejam salvas, tá? Pois uma sociedade que não sabe honrar os pilares, né, do passado, ela terá muito do que se envergonhar no seu futuro. Amém, meus irmãos? Então guarde no seu coração isso. O Senhor Jesus Cristo, ele não veio para abolir a lei e nem trazer uma nova lei para nós, mas ele traz para nós um novo entendimento sobre isso. O princípio da obediência e o princípio do amor nos fará cumprir o quinto mandamento: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém? Que Deus vos abençoe. Nosso tempo já se esgotou e eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Quero louvar a Deus pelos nossos irmãos que estão aqui na congregação, que abdicaram do seu tempo para estar aqui conosco, e que Deus possa recompensá-los com a bênção dos céus sobre a vida dos meus irmãos. Amém? O pastor Ronaldo, ele continua rogando as orações dos santos em favor da sua família, sua filha, a sua esposa e também do próprio pastor Ronaldo. Amém? Apresentem. Ela tá confirmado aí com o Covid, né? Covid-19. Amém, meus irmãos? Vamos orar, porque o Senhor nosso Deus pode fazer muitas coisas ainda a nosso respeito. Amém? Então oremos por ela, pela filha do nosso pastor Ronaldo. Também quero rogar as orações em favor do nosso irmão João Bosco, que está hospitalizado, ainda aguardando o resultado de exames, né? Oremos pela família do nosso irmão João Bosco, para que Deus possa continuar trabalhando na vida dos nossos irmãos. E todos aqueles que necessitam de oração neste dia, nós intensifiquemos as nossas orações uns pelos outros. Amém, meus irmãos? Apresentem também nas suas orações o nosso ministério, na pessoa do nosso pastor e apóstolo, para Paulo Alves Correia, para que Deus possa continuar dando sabedoria na condução dos trabalhos aqui nesta terra, no tempo em que nós vivemos, dando graça ao seu filho, ao seu servo, para que ele possa continuar trabalhando em prol do reino nesta terra. Amém? E também quero já convidar você para estar conosco no culto, logo mais às 18h30, tá? Logo mais às 18h30, nós estaremos aqui nesta casa, adorando ao Senhor nosso Deus, bendizendo o nome santo do Eterno, magnificando aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória, rendendo-lhe a adoração. E nós convidamos você, espalhe essa novidade aí. Daqui a pouco deve ser passado aí para os irmãos o banner do culto. Então compartilhe, convide, peça no grupo da sua família, nos seus amigos, para sintonizarem conosco e receberem uma palavra de Deus para o coração dos meus amigos e irmãos que nos assistem nesta manhã. Amém, meus irmãos? Quero convidar o irmão Calbi, nosso irmão presbítero Calbi, para estar nos abençoando nesta manhã, e assim nós encerramos a nossa escola dominical neste dia. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos.
Eu quero louvar a Deus nesta manhã porque a situação em que vivemos, em meio a uma pandemia, em meio ao distanciamento das pessoas, mas mesmo assim, Deus continua falando aos nossos corações. Deus continua trazendo uma palavra de ânimo, de conforto e de ensino para nossas vidas, porque nos dias que vivemos, na sociedade, nós vemos que tudo isso aí foi deixado para trás, né? Não cuidamos mais da hierarquia, não só de pai e mãe, mas de toda a hierarquia. E Deus nesta manhã vem nos ensinar, vem nos lembrar que devemos cumprir esse mandamento, que é honrar as autoridades, aos idosos, aos pais e mães. Então louva a Deus porque Ele tem falado aos nossos corações. E saudar também o nosso pastor Pereira, que está nos assistindo nesta manhã. Pai do Senhor, pastor, Deus abençoe. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, quero te louvar, Senhor, nesta manhã, pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Que o Senhor continue, Senhor, falando conosco, assim como o Senhor tem feito. Pai, que o Senhor venha abençoar a cada família que está nos assistindo nesse dia que comemoramos, Senhor, o Dia das Mães. Que o Senhor venha abençoar a cada mãe que está no seu lar, Pai. Guarda de todo mal, guarda das enfermidades e dê alegria ao coração de cada um. Pai, nessa manhã eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E eu sei que o Senhor continuará assim fazendo, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura eternamente. Pai, abençoa nossos irmãos, Senhor. Nosso irmão João Bosco, que está internado, Senhor. Que o Senhor passe ali, ó Deus, porque o Senhor é o médico dos médicos por excelência divina. O Senhor dê saúde ao teu filho, Pai. Também a nossa irmã Patrícia, filha do nosso pastor irmão Ronaldo. Senhor, que o Senhor tenha um dia de vitória para ela. Que o Senhor venha, Senhor, trazer saúde. E todos os demais que estão enfermos, ó Pai. O Senhor é médico dos médicos por excelência divina. Passa, Senhor, com saúde naqueles que estão enfermos. E guarda nossas famílias nesse dia, Pai. Nos dando um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Tenhamos todos um excelente dia para a honra, glória e nome do Senhor nosso Deus. Amém. Mais uma vez quero externar a minha gratidão ao nosso pastor André pela confiabilidade, ao nosso irmão pastor Gideon, que é o superintendente da escola dominical, pela confiabilidade. Que Deus vos abençoe, e a todas as mães que nos assistem, sejam abençoadas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos e até logo mais à noite, se assim Deus disser que sim.